Alimenta-nos com o Senhor Jesus Cristo, um bom dia. Estaremos lendo a palavra do Senhor, que está escrito aqui em Mateus 26, no verso 36, que diz: Jesus em Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais, parou diante. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, não, nem uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orar para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai, e eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado que me trai. Glória a Deus por essa palavra onde relata o sofrimento do nosso Salvador Jesus ali já no horto, né, no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, né, onde ele sempre estava ali orando, buscando a Deus, para que Deus pudesse estar com ele sempre, né, nessa hora tão amarga, onde o Senhor estava já sentindo o peso dos nossos pecados. Imagina, o peso do pecado é grande. Imagina o peso de toda a humanidade, o pecado de todo o povo, o pecado daqueles que nasceram e morreram, o pecado daqueles que iriam nascer ainda, né? O pecado de toda a humanidade caindo sobre ele. O peso estava muito dolorido, muito grande. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele estava orando e clamando ao Pai. Ele estava orando de joelho dobrado, com o rosto em terra, com o rosto no pó, né? Ali orando, buscando ao Pai. E aqui a gente vê como que a gente sabe o que ele disse nessa oração, né? Mateus, Marcos, Lucas e João relatou o que foi dito nessa oração. Alguém ouviu, alguém viu, né? E ele disse isso para Pedro. Pedro, vocês não podem orar comigo nem uma hora. Eu não disse meia hora, não disse 10 minutos. Nem uma hora vocês não podem vigiar aqui comigo, orar, velar aqui comigo. Tá entendendo? E hoje é um sábado.
né? Hoje é um sábado, nem 15 minutos não dá para buscar o Senhor nesse sábado? Será que não dá para buscar o Senhor nem um pouquinho? Né? Hoje muitas pessoas nem vão trabalhar, porque é sábado, é final de semana. Como eu sempre digo, né? As pessoas trabalham a semana toda, chegam no sábado, se programam para estar folgado, né? Aí eu lembro da palavra do Senhor, da qual a palavra do Senhor diz assim: a alma come, bebe e folga, ajunta e celeiro, mas a morte vem e leva a pessoa embora. E aquilo que ele ajuntou em celeiro, para quem vai ficar? Para quem será? Né? Então a gente tem que pensar em quem? Em nossa alma, em nós. Porque quando essa caixa cair, ela vai apodrecer. Mas a nossa alma, ela vive para sempre, seja no inferno ou seja no céu, né? Então o Senhor Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Por quê? Porque todos os nossos pecados estavam lá caindo sobre ele. Às vezes a gente passa alguns minutinhos de angústia, a gente, nossa, parece que vai morrer. E ali o Senhor Jesus estava com uma angústia muito tremenda. Quando nós estamos em angústia, em opressão, depressão, a gente vai chorar no quarto, ou a gente fica lá, não quer comer nem beber, né? Depressivo. Ah, mas Jesus também ficou depressivo, ficou mesmo, mas ele estava orando. Ele estava orando, ele estava pedindo socorro para o Pai, né? E quando a gente está angustiado, devido a gente chorar nos pés do Senhor, a gente vai chorar no celular. A gente vai reclamar para os outros. Ou senão a gente se tranca no quarto, não para orar, mas para se flagelar, né? Então a gente tem que ver aqui que a palavra do Senhor é muito clara. Jesus foi orar na sua angústia, né? Foi buscar o papai. E ele falou assim: vamos lá comigo, vamos orar comigo. Chegou lá, os discípulos foram dormir. E aí um pouco mais adiante ele orou novamente, pela segunda vez. Quando voltou, ele estava orando, ele estava dormindo novamente. E aí ele pegou e falou assim para Pedro: Pedro, nem uma hora pudesse velar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tá vendo? Então, Jesus disse que a carne é fraca. Então, eu fico em casa, eu não vou na igreja, eu não, sabe, porque Jesus falou que a carne é fraca. Eu estou em pecado. Jesus falou que a carne é fraca. Por isso que a gente tem que pedir para Deus dar entendimento para a gente, sabedoria do céu, que a sabedoria da terra é animal e diabólica. Jesus diz que a carne é fraca pelo fato da nossa carne se cansar. A nossa carne dói. Ele diz que a carne é fraca porque os discípulos deveriam ter andado o dia inteiro com Jesus. Andando para lá para cá, estava morrendo de sono. A carne é fraca por causa disso. Sujeito a doenças
É isso que ele quis dizer, carne fraca, porque o sono bateu. E ali também ele estava sentindo na carne também. Por isso que ele disse isso. Mas se a gente quiser ser forte, é só a gente orar. Porque ali Jesus estava sendo fraco, mas ele estava sendo forte. Quando a gente está fraco é porque a gente está forte. Ele estava forte, por quê? Porque ele estava orando. Ele estava falando diretamente com o poderoso, com o papai. E tanto é que quando ele estava nessa aflição, Deus mandava um anjo para confortar ele. Porque se esperasse dos discípulos confortar ele, estava perdido, né? Mas não pensa que porque ele foi entregue na mão dos pecadores lá, dos terríveis, que ele foi perdido, não. Porque foi para isso que ele veio. Ele veio para isso mesmo. Só que ele estava sentindo que estava chegando a hora. Se você sabe que você vai morrer, você vai ficar toda feliz, contente, porque você vai passar pelo matadouro? É lógico que não, né? Principalmente morrer por pessoas terríveis, como a gente. A gente era, né? Mas eis que agora nós somos lavados, santificados e purificados por causa que Ele enfrentou a morte por nós, para que hoje a gente pudesse ser transformado, senão a gente ia continuar sendo aquelas pessoas terríveis. Não é verdade? Então, por que o Senhor fala que a gente precisa orar? A gente precisa vigiar, a gente precisa orar, para que a gente não venha cair em tentação, porque olha, a gente vê que nós estamos nos momentos terríveis, momentos finais, da qual a gente está orando, a gente está congregando, ouvindo a palavra, e mesmo assim, o inimigo está aí bramando furiosamente ao nosso derredor, procurando nos tragar, querendo nos devorar. E muito de nós estamos caindo em tentação. Muitos de nós já caíram em tentação, mas isso ainda está ocorrendo. Ainda estamos sujeitos a cair em tentação. Por isso que o Senhor diz nessa manhã, para nós vigiar e orar, para nós não cair na tentação do diabo, né? Então a gente viu aqui Jesus falou 3 vezes, vamos orar, né? Vela comigo, me ajuda em oração, capaz, né? Parece que está levando um matadouro quando diz isso. Vamos orar, né? Misericórdia. Então a gente viu aqui que quando Jesus voltou de novo, porque ele foi um pouquinho mais adiante para orar, né? Sabe, querer ficar um pouquinho sozinho com Deus. Então ele foi um pouquinho mais adiante. Aí quando ele voltou novamente, eles estavam dormindo de novo. Eita glória, né? Aí o Senhor Jesus falou assim, pela 3ª vez, as mesmas palavras. As mesmas palavras. Vocês não puderam velar comigo? Vigiar e orar para que não entre em tentação? Repetiu 3 vezes, né, as mesmas palavras. Mas não foi possível eles orar. Não deu certo. Não ajudaram Jesus naquela hora tão amarga, né? E hoje, será que não é possível também a gente estar com o Senhor em oração? Aí depois, quando chega no culto a gente louva o hino.
Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. A alma deseja mesmo. A alma tem fome e sede de Deus. Mas será que a minha carne vai me obedecer? Será que eu vou conduzir a minha carne ao jardim da oração? Ou eu vou satisfazê-la, né? É verdade, gente, porque para orar é enfrentar batalha espiritual. Não é fácil, não. Não é mesmo. E a gente orando, a gente percebe o mundo espiritual que tem ao nosso redor, que nos instiga a parar de orar. A gente entra no sobrenatural. Aparece tanta coisa. Quando a gente está orando, a gente não tem ninguém do nosso lado, você não está vendo ninguém. Você pode abrir o olho, não tem ninguém. Mas você fecha o olho e começa a orar, você percebe que tem alguém aqui, tem pessoa ali, mexe aqui, mexe ali, chama, né? No começo a gente até levanta para ver quem é, não tem ninguém. Você abre o olho, não tem ninguém, né? Mas a gente precisa vencer isso. Aí depois que a gente conseguir vencer isso, a gente pode orar muito, não somente como o Senhor disse aqui, 1 hora. A gente vai começando, né? Vai orando pouquinho, quando vê a gente já está orando bastante. E não vai pensar que cessa as tentações. Elas continuam porque o inimigo não quer que você ore. Ele quer que você fique dormindo, o sono do comodismo, o sono espiritual. Esses dias eu estava assistindo um vídeo da qual o irmão estava expulsando demônio de uma pessoa, e essa pessoa disse que ele é o demônio do sono, que ele põe a sonolência na pessoa. E eu sei disso, porque eu já vi pessoas que na hora da pregação, na hora da palavra, ela adormece. Ela não prestou atenção em nada do que foi pregado. E na oração também a pessoa não consegue orar. Ela fica sonolenta. Quando ela pega a Bíblia para ler, ela não consegue ler nem 5 versículos, ela começa a cochilar. É o sono que o inimigo coloca, sono espiritual. E a gente precisa vencer isso. Eu tenho muitos anos na presença do Senhor, muitos anos. E é uma guerra. Eu começo a ler a Bíblia, eu começo num versículo, 2, 3. Quando eu estou no 5, a minha mente foi para outro lugar. Aí eu começo de novo. Aí eu leio 1, 2, 3, 4, 5. Quando chega no 6, a minha mente já está produzindo outra coisa que não tem nada a ver. Aí eu insisto de novo, eu vou indo. É uma guerra. É uma guerra muito grande espiritual. E eu vou insistindo até que eu consigo vencer. Aí depois que eu consigo vencer essa batalha espiritual, aí eu concentro, né? Aí dá para concentrar, o Senhor vai ajudando, porque a palavra é o Espírito Santo que ilumina. Então a gente precisa pedir para o Espírito Santo, para a gente poder ter força ali naquela hora, para as coisas ruins sair e a nossa mente ser iluminada. Aí depois dá para ler bastante. Daí a gente lê capítulos e capítulos,
concentrada pela ajuda do Espírito Santo, a gente vai entendendo. É maravilhoso depois que a gente consegue vencer essa batalha. E a oração também, a oração dá vontade de levantar. É como eu disse, a gente escuta barulho aqui e mexe até no pé da gente, no corpo da gente, e não tem ninguém para a gente não orar. Está entendendo? A gente começa a lembrar que tem coisa para fazer aqui, coisa para fazer ali, tem que ir na cidade, tem que pagar isso. Você está entendendo? Mas depois que a gente consegue vencer essa batalha espiritual, e a gente ora meia hora, 1 hora, 40 minutos, é uma benção. Mas a gente precisa vencer essa tentação. É espiritual, né? É uma guerra, é uma luta constante. Mas a gente precisa vencer. O Senhor Jesus disse que é para vencer, porque Ele também conseguiu vencer, mas conseguiu vencer ali, ó, de joelho. Porque Ele estava ali no corpo de carne e Ele precisava vencer. Ele chegou até verter sangue na oração dele, de tanto que foi aflição. Uma aflição terrível, 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 uma tensão grande, né? Mas ele conseguiu vencer. Uma vez, 2 vezes, foi lá 3 vezes, não importa quantas vezes, mas vamos buscar Deus, né? Então, chegou junto dos seus discípulos e disse, eles dormem agora. Aí não ia dar para dormir mesmo, por quê? Porque a hora que Jesus falou para eles, então dorme agora, pronto, chegou a turma lá para buscar Jesus. Chegou a hora de ser preso. Foi entregue nas mãos dos pecadores. Então, e esses pecadores eram sacerdote, eram as pessoas que estavam no templo trabalhando, eram os religiosos, mas Jesus falou assim, eu não vou cair na mão deles, eu vou cair na mão dos pecadores. Por quê? Todos pecadores, né? E aí o Senhor Jesus disse assim, ó, então chegou a hora, dorme agora, fica aí dormindo, viu? Fica aí dormindo, que a hora que chegar as aflição, as tribulação, aí eu quero ver o que você vai fazer, viu? A hora que chegar a perseguição, e aí? Ai, eu devia ter orado, ai, eu devia ter buscado, eu devia ter clamado, ai, meu Deus, né? As oportunidades, elas passam. O que você deveria ter feito ontem, era ontem que era para você fazer, né? Quem sabe hoje dá certo, né? Mas pode não dar, não é verdade? Ontem você estava folgado, ontem você tinha tempo, o Senhor deu tempo para você, deu um dia inteirinho para você, você não aproveitou. Hoje você tem outras coisas para fazer e você vai dizer, nossa, se fosse ontem, daria certo. As oportunidades vão embora. A oportunidade de estar no jardim orando é hoje. É hoje, não fica pensando no amanhã. Amanhã não existe. Amanhã não existe. Existe sempre o hoje, o agora, o presente. Né? E a gente precisa tomar atitude, opinião. Se a gente não fazer opinião, né, a gente não consegue ir para o jardim orar. Não consegue. Se a gente não falar, é agora que eu vou orar, a gente não ora, não busca. Tem jeito não. A gente precisa ser forte. A gente fala, não, eu vou. Eu vou mesmo. Em nome de Jesus. Não é falar que vai e não ir. É falar que vai e vai mesmo, né? Está do lado do Senhor. Jesus falou, nossa, vocês não puderam orar comigo. Vocês não puderam estar comigo, gente, no jardim. Nossa, hein? Né? Então, a gente fala que ama Jesus, a gente fala que entrega a nossa vida para Ele,
mas não está com Ele na oração. Não é verdade? Levantai-vos, partamos, porque é chegado que me trai. Vambora, gente. Vambora. Né? Se fosse para Jesus estar lá sozinho, não precisava eles ir junto. Se Jesus levou eles juntos, era para eles ajudar em oração. Seria tão diferente, né? Se eles estivessem com Jesus orando, por exemplo, Jesus estava lá na frente orando, certo? E eles três ali de joelho, em direção ao Senhor, e ajudando ele em oração. Ó Deus, ajuda ele nessa hora tão difícil, Pai. Nós sabemos que ele será entregue, ajuda ele. Sei lá, dá um suporte, sei lá, né? Pelo menos tá ali de joelho ajudando, né? Mostrando apoio, mostrando, nós estamos aqui juntos, Jesus. Porque falar que tá junto é uma coisa, agora ficar mesmo junto, ajudar junto, né? É outro assunto, não é verdade? Eu tenho certeza, se eles tivessem feito isso, não teria acontecido o que aconteceu lá no jardim. Se bem que Jesus já tinha falado mesmo que ele ia ficar sozinho, que eles iam tudo embora e ia deixar Jesus sozinho lá. E foi o que aconteceu mesmo, né? Acompanhar Jesus é uma coisa, agora estar com Ele é outra coisa. Acompanhou Jesus, mas na hora amarga abandonaram Jesus. Foram tudo embora. Ainda Pedro ficou um pouquinho lá no pátio, mas o pouquinho que ele ficou, ele negou 3 vezes ao Senhor. Né? Fugiram correndo, sumiram. Outro traiu naquela hora lá no jardim. Então, Jesus ficou sozinho lá, sem os seus amigos, sem seus discípulos. Meu bem, é isso aí, né? E isso pode acontecer conosco, pode acontecer conosco. Por isso que nós temos que ter a vida de oração, porque o negócio é feio, o negócio é dolorido. Não vamos esperar que as pessoas que estão ao nosso redor vão ficar conosco até o fim das nossas aflições. Não vamos esperar de A e de B, de fulano de tal. Não vamos ficar esperando. Porque na hora da sua dor, você pode ter certeza, você pode ficar sozinho. Você pode ficar sozinho. Você pode não ter apoio de nenhum, de ninguém, de parente, de irmão de igreja. Aí pode ficar tranquilo. Por isso que Jesus suportou. Porque ele ia orar, não foi orar essas 3 vezes, não. Ele vivia sua vida de oração. Ele passava vigílias orando. Entendeu? Ele estando falando, ele estava ainda falando, chegou o traidor. E não foi só isso, não. Chegou uma grande multidão para prender Jesus. Não foi só os principais do sacerdote, não. Veio uma grande multidão, de mãos limpas, imagina, com vara-paus, com espada. Então, enviado pelos sacerdotes. Gente do céu, para prender um homem veio uma grande multidão. Então, é isso aí. Ao nosso redor pode ter grandes multidões aí para vir contra a gente, mas nós precisamos estar no jardim em constante oração. Vamos estar buscando, fazendo a nossa parte, porque se a gente fizer a nossa parte, na hora da aflição nós temos o Senhor Jesus Cristo, que é aquele que passou por isso, entende bem a nossa situação. Ele dará suporte, Ele dará força, enviará o seu anjo para estar conosco, assim como Ele foi confortado no jardim, Ele também nos conforta na oração,
Aquele problema tão grande se torna tão pequenininho quando a gente está no jardim orando. Não é verdade? Vamos aprender aqui com Jesus Cristo. Vamos tirar lição para a nossa vida nesse dia de sábado, nesse final de semana. Vamos ser mais fortes, vamos vencer, gente. Em nome de Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Fica com o Senhor, Deus abençoe. Em nome de Jesus, o justo.